Boa noite, bem-vindos aqui à nossa quinta live do Consultório de Saúde, comigo e com a Isabel Holística. Hoje vamos então falar aqui do tema asma, segundo a perspectiva do Tantra e da sexualidade consciente. Eu vou pôr aqui no título, no comentário marcado, aqui só o título. Ok, asma. Só um momento. Bem-vindos a quem está a entrar. A nossa Isabel já cá está. Só marcar aqui o comentário. Ora, aqui está. Marcar. Aí está. Então, Isabel, vou-te convidar para tu entrares. Aí. Aí está. Bem-vindos a quem está a entrar. Ora, já cá estou, mas ok. Maravilha. Olá, boa noite, Isabel. Tudo Boa bem? noite. Deixa-me só colocar aqui menos luz um bocadinho. Então, como estás, Alicia? Então, bem-vindos a quem está a chegar. Estou bem, Isabel, e tu, como vais? Também, também. Estou a ouvir-te com um bocadinho de eco, mas acho que vamos vendo com o tempo. Eu acho que vai começar o som vai se Ok. adaptando. Eu posso retirar aqui os fones. Entretanto, Ora, tira, digam-me também parece-me quem está bem. a assistir, como é que. Então, vou tentar tirar. Se está a fazer eco, como é que me Sim, estão a ouvir? Fala lá? é assim ou melhor. Ok, pronto. Então é Prefiro isso. ouvir-te Espera assim. aí. Vou pôr aqui um bocadinho mais alto. Boa. Então, hoje vamos então falar sobre o tema da asma, portanto, segundo o Tantra e e a Ayurveda. Ayurveda, sim. Um, então, Isabel, queres-te apresentar para quem não te conhece? Sim, eu sou a Isabel, sou terapeuta Ayurveda, trabalho com várias ferramentas, uma delas é a Ayurveda, e hoje estou aqui pronto, para dar esta perspectiva segundo a medicina Ayurveda. Portanto, a Ayurveda é uma medicina, para quem não conhece, vou explicar de forma bem sucinta, é uma medicina com origem na Índia e, portanto, que tem como fundamento observar o nosso universo interno, segundo os cinco elementos: fogo, terra, água, ar e éter. E, portanto, com perspectiva de trazer o reequilíbrio do ser humano, tanto a nível físico, psicossomático, uma vertente psicossomática. Portanto, é uma paixão que eu cultivo, tanto a nível individual e também transmito essa mensagem ao outro. Hum, Grata. Então, eu também aqui apresento-me. Sou a Alicia Despertar Holístico, sou coach e terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente. E antigamente trabalhava como enfermeira, como terapeuta holística. Então, trago aqui várias diferentes valências para contribuirmos aqui hoje para o tema de hoje. Exatamente, exatamente. O Tantra, para quem nunca ouviu falar ou quem eventualmente possa ter alguma ideia um pouco errónea, um pouco deturpada daquilo que é uma filosofia de vida, uma tecnologia ancestral que utiliza o corpo para aceder a determinadas experiências na nossa vida e é também uma forma de mergulharmos na nossa essência, de respondermos à pergunta do quem sou, o que quero alcançar na minha vida, qual é o meu propósito e o que é que eu estou a fazer hoje para alcançar esse propósito. Então são perguntas curtas, mas bastante profundas e que Exato. obrigam aqui a um trabalho de reconexão e de honestidade connosco mesmos. Um, Aqui, relativamente então à asma, Isabel, convido-te uma vez mais. Qual é a perspectiva que a Ayurveda tem sobre a asma? Que visões é que traz para aqui, para esta questão de Portanto, saúde? antes de mais, eu quero realçar que
o Ayurveda traz uma vertente para qualquer desequilíbrio, principalmente para doenças crónicas, como, por exemplo, o asma, não é? Que podem, então, trazer uma visão para aquela pessoa que sofre de desequilíbrio mais profunda, do porque é que eu tenho isto. E, antes de mais, quando nós entramos em contato com a medicina Ayurveda, nós começamos a perceber que somos seres únicos, ok? E da mesma forma que o terapeuta ou o médico Ayurveda faz este tratamento, olha para, não, que é o que distingue portanto, da medicina ocidental, da medicina oriental. Portanto, sempre que há uma visão, um diagnóstico, não é, esta pessoa tem asma. E vou-me dedicar, por exemplo, o que é que acontece na medicina ocidental? Paracetamol, por exemplo, não é? Portanto, o que acontece é que o Ayurveda toma como algo, olha para a pessoa, olha, como um indivíduo único. E, portanto, isso é estudado e adequado a essa pessoa, portanto, é feito o diagnóstico e não há um diagnóstico direto e único, ok? Portanto, há sempre, portanto, o diagnóstico de asma é sempre muito particular perante o paciente que vem até nós. Portanto, nunca há algo direcionado e definido, não é? Para a pessoa, ok, é isto para ti, mais nada. Tens que tomar isto. E nem há uma causa também já definida. As causas são estas. Também não. Portanto, e principalmente em doenças crónicas, porque são doenças que são de causas muito acumuladas durante muito tempo, não é? Principalmente quando o asma é crónico. Porquê? Quando a asma é crónica, porque acumula-se durante muito tempo, são causas acumuladas durante muito tempo, portanto, a atenção a isto requer muita avaliação. Então, o que é que o Ayurveda faz? O primeiro tratamento que o Ayurveda faz é ver a causa. Ok, a pessoa, o paciente vem até mim, vamos ver a causa do problema, principalmente se a pessoa tem asma há 7 anos, não é? E então, as causas é sempre importante ter em conta de forma individual perante os fatores físicos e emocionais da pessoa, os ambientes externos. A pessoa até pode, por exemplo, ser portanto, duas gêmeas, não é? E terem as duas asma e, portanto, os ambientes externos terem incidido de forma diferente. E então, a Ayurveda aborda as coisas de forma muito individual e isso é que é fascinante porque nós passamos-nos a compreender como seres únicos e dessa forma a pessoa passa-se a compreender cada vez mais e a reequilibrar-se. Ok, eu sou único, então como é que eu posso me reequilibrar desta forma? Porque não há ninguém igual a mim. Portanto, agora voltando do ponto inicial, o que é que acontece num desequilíbrio, alguém que tem um desequilíbrio, portanto, do foro respiratório, que é este desequilíbrio. Acontece, portanto, pessoas que têm problemas um desequilíbrio no elemento ar e no elemento terra. Portanto, há esta dificuldade, um problema, então, na forma como se conectam com a sua energia vital, na sua dificuldade em respirar, lá está, em fluir, em deixar fluir a sua energia vital, ok? O prana, e também a forma como se comunicam com a vida. Portanto, existe muito esta dificuldade nas pessoas que têm asma, ok? Que têm este desequilíbrio. Portanto, geralmente são pessoas que têm um desequilíbrio no elemento ar, têm dificuldade em se enraizar, dificuldade em respirar, em se sentirem confortáveis no ambiente. Portanto, estas são as principais causas, ok? Este é o ponto de vista ayurvédico, que mais para a frente poderemos falar, mas principalmente nós observamos a causa, mas geralmente apresentam este tipo de características, para além de outros, mas apresentam grande dificuldade, não é?
em estar confortável na forma como se expressam, tanto a nível respiratório e tanto a nível comunicativo. E quando eu digo respiratório, é na maneira como dão espaço para respirar, ou seja, expressar. Faço-me entender? Expressar, por exemplo, a sua verdade. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito sucinto. Muita gente precisa de se expressar, de dar, olha, eu agora quero dizer algo, e essas pessoas têm dificuldade em dizer, olha, agora eu quero comunicar e quero dizer algo, por exemplo. Isto é uma dificuldade que muitas destas pessoas com este desequilíbrio apresentam, porque foi um registro que nunca mantiveram desde a infância, tiveram sempre um padrão tóxico, ok? Pronto, e isto é um dos pontos que a Ayurveda refere como causa para gerar este desequilíbrio, não é? A nível físico, obviamente que há outras causas e são outros pontos que eu poderia referir. Dou-te a palavra, Alicia. Muito grata aqui pelas tuas partilhas. O que é que eu gostaria aqui para já explicar, de um ponto de vista biomédico, o que acontece na asma não é, por exemplo, dificuldade em inalar o ar. Na verdade, a dificuldade é deitar o ar cá para fora. Exatamente. Ou seja, a pessoa não tem problema nenhum para inalar, mas há uma constrição dos brônquios, portanto, da árvore brônquica, como se fossem os ramos, não é? Há uma constrição dos brônquios e dos bronquíolos, e o que faz com que o ar entre, mas depois não consegue sair. Ou seja, a pessoa tem facilidade em receber o ar, mas tem dificuldade em devolver, em dar, em libertar, em desapegar-se desse ar, de alguma forma. Então, isto é válido tanto para a bronquite como para a asma. Portanto, todas as questões que afetam a constrição ou contração dos brônquios. O que é que isto está associado? Por exemplo, se nós formos fazer a comparação com os pulmões, os brônquios, isto está entre o chakra do coração e o chakra da garganta. Então, é interessante porque o chakra do coração trabalha muito a capacidade de dar e receber. Ou seja, eu sou tão capaz de dar ao outro como eu sou capaz de receber, na mesma proporção. E o que é que a asma indica? Indica que a pessoa está acostumada e gosta muito, procura sempre receber algo do externo, daquilo que vem do outro ou do ambiente exterior, mas tem muita dificuldade em dar. E atenção que as coisas que eu agora vou referir, principalmente se tiver aqui algumas pessoas asmáticas a assistir a esta live, podem não ser fáceis de escutar, porque isto normalmente, eu não estou a dizer que isto acontece no vosso consciente, mas que há aqui muita coisa que é processado de uma forma inconsciente. A pessoa não se apercebe, a pessoa não tem noção, a pessoa não tem consciência. E muitas vezes até há uma rejeição daquilo que se escuta, portanto, das próximas coisas que eu vou ouvir. Portanto, só para fazer aí, que eu vou partilhar, só para fazer aí essa ressalva. Então, a palavra asma vem do latim angustus, e angustus significa angústia, que é aquilo que nos causa o aperto no peito, que é essa a sensação, em termos de sintoma físico que se tem, é essa a sensação que se tem, portanto, de falta de ar, de aperto no peito. Isto tem muito a ver com os medos que estão por trás e com alguma falta de aceitação. Portanto, pode haver aqui um desejo inconsciente da pessoa dominar uma situação, seja tomar uma decisão, seja levar a sua avante, que é um domínio ou uma necessidade de dominar que a própria pessoa não reconhece e até pode rejeitar esta afirmação se pensar e se fizer uma primeira reflexão superficial sobre si mesma, digamos assim. É também, portanto, a pessoa, o que é que ela sente? Ela sente que quer dizer alguma coisa, quer explodir alguma coisa, eventualmente gritar com algo emocional que está a sentir, mas a pessoa não é capaz de o fazer. Então, ela não consegue exteriorizar esses gritos e essas injúrias que tem. Então, isto manifesta-se em tosse e expectoração. Normalmente são pessoas bastante mentais, bastante racionais,
Aquilo que tu disseste, Isabel, da questão da comunicação, que tem a ver com o tal bloqueio no chakra da garganta e com a dificuldade em dar, não é? Na forma como se comunica ou não de uma forma assertiva com o outro, portanto há também essa ponte. A pessoa, ou seja, ela procura muito amor, receber amor, deseja amor mais do que tudo, no entanto, acaba por, de uma forma inconsciente, procurar todo esse amor no outro. Ou seja, pôr todas as expectativas de receber amor na relação com o outro. E quando eu digo a relação com o outro, pode ser o parceiro ou parceira, a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, as filhas. Portanto, pode ser qualquer destas questões que está associada. Há também aqui uma tendência para a pessoa se culpabilizar, e isto também pode ser de uma forma inconsciente, pela sua sexualidade, pelos impulsos sexuais, pelo seu impulso primal, mais animal, mais do cérebro reptiliano. Então é como se este impulso sexual fosse puxado para a zona do peito, em que a pessoa pode confundir o sexo com o amor. Então isto está lá muito... Ok, isto não estamos a falar de coisas que a pessoa olha e diz, sim, é verdade. Não, são coisas lá muito profundas, ok? É Só às vezes aceitando entrar no nosso lado de vulnerabilidade, que é algo que tanto trabalha, é que nos permitimos às vezes admitir coisas sobre o nosso lado sombra que não gostamos. E é destas que eu estou a falar. Porquê? Porque muitas das questões que se prendem com as doenças do corpo físico são bloqueios que se iniciam no corpo energético e no corpo emocional e que tu, com a Ayurveda, não é, Isabel? Tu também traz essa perspectiva, não é? Apesar do Tantra e da Ayurveda serem diferentes, eles ambos buscam a causa, não é? E mergulhar e perceber o que é que está por detrás de tudo isso. E depois pode também ser a pessoa que tem alguma resistência em ter contacto com o mundo, em abrir-se para o mundo. No caso de asma e de algumas erupções cutâneas que possam surgir, podem-se prender também com questões de contacto físico com o outro e também da abertura ou não para uma relação. Pronto. Não sei se, Isabel, se tens aqui alguma coisa para comentar, entretanto. Sim, antes de mais, quero referir algo muito importante. Nesta análise interna, que obviamente o Ayurveda trabalha esta grande conexão que existe entre um desequilíbrio gerado na nossa componente física, no nosso campo físico e que tem origem no campo também emocional. E também não é só muitas vezes nós como indivíduos, ou eu como Isabel, ou eu como Alicia, mas que pode ser gerado por um comportamento da nossa mãe ou do nosso pai. E estes fatores que referiram, que a Alicia referiu, da dominação, da mágoa, ok? Isto é muito importante observar. Porquê? Porque isto fez-me lembrar, porque eu estava outro dia num café, ia falar assim num sentido mais prático, e obviamente uma pessoa sendo terapeuta tem que ter esta habilidade de ser observadora, não é? E então estava num café e estava a observar uma mãe que se queixava que tinha gasto muito dinheiro em medicamentos para a criança, e a criança tinha asma e que já a bronquite asmática e que já era a próxima bomba que ia comprar e não sei o quê. Pronto. Só que eu observava a mãe e a angústia da mãe e a dor da mãe que estava contida e a postura dominadora e protetora. Portanto, antes da mãe, e curiosamente depois chegámos a esta conclusão, eu e a Alicia, e de abordar o tema da asma, não é? Este desequilíbrio, mas fez-me lembrar este episódio. Porquê? Porque o comportamento da mãe era esta dependência, esta proteção excessiva, o que é como uma mãe galinha, não é? Nós quando vemos os pintainhos a crescer, eles praticamente não têm muito espaço para respirar nos primeiros tempos, não é? Mas obviamente a mãe começa a dar espaço para respirar. Agora, quando acontece um comportamento em desequilíbrio, existe uma superproteção ou uma superproteção, acho que é assim. Portanto,
O que é que não permite? A criança respirar, né? A criança tem tempo para inalar, mas para expirar não existe essa hipótese sequer. Portanto, de existir a expiração, porque no fundo ela tem vontade de o fazer, de expressar, de sentir essa liberdade de o fazer, porque no fundo a expiração é uma sensação de liberdade. É quando nós temos a sensação que estamos a libertar mágoas, porque no fundo as Quando crianças deixamos cá para fora, temos. Exatamente, nós quando somos crianças somos esponjas, então no fundo a criança está a absorver também a mágoa da mãe, ok? Então principalmente se esta patologia, este desequilíbrio é originado desde pequeno, obviamente que vamos absorver ainda mais, mas muitas vezes, sendo crónica, está desde a pequenina a ser alimentada e nós nunca vimos e só se vai manifestar numa idade mais quando somos adultos. Portanto, tudo está na raiz. Muitas vezes podemos não ser uma pessoa, podemos ser já uma pessoa dominadora, mas é sempre importante ver se a relação que nós temos com os nossos pais é de dependência emocional e isto manifesta-se nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos. Se temos tendência, assim como a Alicia disse, de buscar amor em excesso, presença em excesso, e olha, não me mandam mensagem, e portanto, quero aquela mensagem sempre. Estes pequeninos gestos, a necessidade de nem sequer dar tempo à outra pessoa de respirar também, que é totalmente um espelho do outro, de nós próprios. Portanto, se observarmos bem, existem pequenos detalhes que revelam o nosso comportamento interno. E é isso que, em tratamentos como o do Ayurveda e do Tantra, nós acompanhamos e facilitamos. Muitas vezes nós não vemos estes pequenos passos que existiram na nossa ancestralidade, que são um espelho de quem nós somos agora. E quanto à questão da asma, é este respirar. E é algo que eu quero enfatizar muito importante, que a Ayurveda chama a atenção, não só a inspiração, mas a parte do silêncio, ok? Que é a parte em que nós temos a oportunidade de nos escutarmos. É necessária essa escuta, assim como a Alicia referiu. Então, quando nós inspiramos, existe, se experimentarmos agora, né? Inspirarmos e começarmos a reter o ar durante algum tempo e depois inalarmos, existe uma grande capacidade de escuta do nosso corpo, como é que nos sentimos nesse momento. E da mesma forma acedemos à nossa memória cognitiva, ou seja, também a maior capacidade de escuta, como nós também, de nós percebermos esse lado que não é dominador. Portanto, acedemos a esse lado mais vulnerável. Portanto, se me faço entender. Então, esse lado de silêncio, permitir-nos também estarmos em silêncio, ajuda a equilibrar portanto, essa parte, essa componente de, ok, eu posso liberar-me. Não só é importante expirar, mas também estar em silêncio e saber escutar o nosso corpo com sabedoria, porque no fundo, e quero referir um bocadinho estas relações de mães muito protetoras ou pais, ou em relacionamentos de muita proteção, que não deixam respirar, ou muitas vezes nós não nos permitimos respirar a nós próprios com excessivo trabalho em excesso, não nos permitimos descansar, por exemplo, não é? Que é para respirar, não paramos para respirar, como se costuma dizer. Isto não permite que nos escutemos em sabedoria, ok? E é muito importante essa escuta, este aceder, como é que eu vou fazer, ok? Porque isto é que vai prevenir que não surjam patologias como esta. E deixo aqui esta dica, porque os hábitos, segundo o ponto de vista ayurvédico, é muito importante, ok? Muito, muito importante. E a asma, sendo, por exemplo, sendo uma doença crónica, que se pode tornar crónica, referindo também a esta questão de crónica, também vem do termo tempo, não é? Está conectado com o tempo, é algo que a pessoa conecta, que é algo que vai durar durante muito tempo. Claro, obviamente que são questões que nós realmente
fomos ali alimentando toxicidade durante muito tempo. Então, alimentar hábitos connosco, tanto emocionais e saudáveis e físicos, portanto, de forma saudável, é muito importante ao longo do tempo. Okay? Todos os dias nós conectarmos com o nosso corpo, mudarmos, temos a capacidade, ok, eu quero mudar o meu dia, quero respirar agora de forma saudável, liberar-me das mágoas, liberar-me do que já não quero comigo, do que já não necessito, observar o que eu quero comigo, é muito importante, não é? Dar e o liberar, não é? O que é que eu me quero fornecer a mim e o que eu quero liberar para lá, é expirar, não é? Portanto, esta capacidade de passar a trabalhar com o tempo cria um reequilíbrio para connosco. Portanto, nós temos a capacidade de gerar mudança na nossa vida, é muito importante. Eu queria realçar isso, porque em patologias destas que não nos permite respirar, que causam uma mágoa aqui, é muito importante hábitos saudáveis, ok? Vejo, hoje em dia, percebo pessoas que realmente não dão valor a desequilíbrios pequeninos, porque realmente não se permitem escutar e não pausam para escutar, para aquela, ok, agora vou expirar, não se permitem escutar e muitas vezes isso depois pode criar patologias não é? Portanto, graves, e então este permitir de escuta é muito importante, ok? E queria mesmo deixar aqui esta mensagem nesta live porque confesso que me tem causado uma preocupação estes últimos dias e queria deixar essa mensagem para as pessoas que estão a ouvir neste momento e que vão ouvir. Este poder de escuta no momento em que sinala algo, agora eu vou me escutar, o que é realmente importante para mim e eu própria, não preciso de ninguém a proteger-me aqui, eu própria consigo ver o que existe à minha volta. Tocaste aí em dois pontos que eu gostava de dar só aqui algum feedback relativamente à questão dos pais e das crianças. Acontece também muitas vezes que a criança teve asma enquanto pequenina, até aos 9 anos, e depois quando começa a crescer e um pouco mais tarde quando começa a entrar na adolescência deixa de ter asma. E então sim, isso está muito relacionado com como é que foi a dinâmica familiar em casa e como é que a criança também agia e reagia à atitude dos pais, à decisão dos pais, como é que ela se adaptava à decisão dos pais. Então, por exemplo, crianças que lhes foram incentivadas a conter o choro, ou seja, a não chorar cá para fora, não fazer ruído, a aguentarem-se. E isto às vezes pode acontecer não só com homens, porque já sabemos que por causa do patriarcado há muitos pais e mães que dizem os homens não choram, mas também com mulheres. Não sejas uma menina, não é? Essas coisas que nós ouvimos. Ser forte, não chores. Então, as crianças que foram ensinadas a conter o choro podem desenvolver asma quase como uma única fuga de deitar cá para fora algo, não é? Então, essa é uma das coisas que queria ressaltar. A outra é a questão da respiração, que tu muito bem falaste e que é tão importante. Há muitas pessoas que vão ao médico, fazem, portanto, os exames respiratórios, é-lhes diagnosticado asma, ou às vezes até bronquite asmática, por exemplo, e o médico prescreve os broncodilatadores, alguns diariamente, outros em SOS, e a pessoa diz-lhe, a partir de agora, tens que andar com isto para o resto da vida. Então a pessoa habitua-se a sair de casa sempre com os broncodilatadores. E algum dia, portanto, começa a ganhar uma dependência dos broncodilatadores, quase como se sair de casa e não os levar, pode morrer. Então, a pessoa começa a ganhar uma dependência muito grande e, por vezes, ao sair de casa e a perceber-se que se esqueceu dos broncodilatadores em casa, a pessoa entra num processo de ansiedade. E esse processo de ansiedade, a pessoa não se apercebe, mas começa logo desde esse momento a começar a contrair os brônquios. Portanto, a fazer o processo de broncoespasmo, que é o termo técnico para a constrição dos brônquios.
Então, essa é uma das questões que essas pessoas, uma das das melhores formas de resolver problemas respiratórios, seja eles quais forem, é trabalhar com a respiração, é trabalhar com pranayamas, é trabalhar com aprendermos a relaxar as nossas vias respiratórias. E para isso, como tu disseste muito bem, há que escutar o corpo, há que perceber o que é que o nosso corpo nos está a dizer, que questões. Quando eu começo a ficar com falta de ar, a primeira pergunta que eu devo fazer-me a mim mesma é: o que é que aconteceu agora, no meu mundo emocional, cá dentro, que me deixou neste estado? Se eu ainda agora estava bem e se não estive exposta a fumos, a poluição, a pó, depois depende também de qual é que é a origem desta asma, ou desta falta de ar. Então é muito importante que a pessoa se pergunte a si mesma e que aprenda a praticar também pranayamas diários para trabalhar a capacidade pulmonar e a dilatação dos brônquios, para que o ar possa tanto entrar como sair, mas principalmente sair, que é aquilo que há dificuldade. Há aqui algo que eu gostava de esclarecer, que a asma pode ter vários motivos. Então, há aqui algumas causas diferentes para a asma alérgica. E é isso que eu gostava aqui de trazer, porque são ligeiramente diferentes da asma considerada, ou pelas causas que nós dissemos. Então, a asma alérgica é a pessoa que, por algum fator, que pode ser uma situação, um objeto, alguma circunstância, a pessoa fica com falta de ar, por uma questão alérgica. Então, o que é isto? Isto é a pessoa, ou o organismo da pessoa, encara aquele fator, aquela situação, aquele objeto, aquela circunstância, como algo que considera ameaçador. Seja verdadeiramente ameaçador ou não, a pessoa considera como ameaçador e acaba por se sentir uma vítima agredida. Mas, no entanto, estas pessoas que desenvolvem a asma alérgica não são pessoas necessariamente passivas, que não se expressam. Pelo contrário, podem até ter contida alguma agressividade passiva, alguma agressividade reprimida, que a pessoa não aprendeu a soltar, não aprendeu a manifestar essa agressividade, porque talvez foi ensinada pelo seu ambiente familiar, pelos seus educadores, a conter toda essa agressividade. E, portanto, porquê? Porque a maior parte destas ameaças externas, que a pessoa percebe como realmente ameaçadoras, na maior parte das vezes são inofensivas. A pessoa é que se sente extremamente ameaçada e, como tal, sente uma agressividade interna. E agressividade não quer dizer que eu esteja, não quer dizer que eu esteja a gritar, que eu esteja a ser indelicada com outra pessoa. Eu posso estar com a cara mais simpática e estar a sentir agressividade dentro de mim. Exatamente. Interiormente, não a manifestar. Então, a pessoa, nestas circunstâncias da asma alérgica, tendencialmente, atenção, isto é tendencialmente, eu não estou a dizer que cada pessoa singular, mas tendencialmente é uma pessoa que até é agressiva, mas não tem consciência, nem se considera uma pessoa agressiva. Ou seja, tem toda esta agressividade reprimida e acaba por lutar contra tudo e contra todos por causa dos seus medos internos que ela própria não se permite mergulhar para os conhecer verdadeiramente e para saná-los. Se me permite, geralmente é esse eu trabalhando mais com o perfil de problemas, pessoas com muita raiva contida, com problemas de comunicação e geralmente é esse o perfil, não é? Pessoas geralmente que mostram um ar muito tolerante, não é? Que têm uma tolerância, sou tolerante. E o que é que acontece? Portanto, como há um bloqueio no elemento terra, não é? Existe aqui, portanto, um bloqueio na parte da comunicação. O que é que acontece? Também bloqueia a parte do chakra do plexo solar, não é? O prana flui de baixo para cima. Então, ao vir de baixo para cima, o primeiro está bloqueado, depois o terceiro bloqueia, tudo por aí. E então, portanto, a raiva fica ali contida, não é? Não há vínculo para a pessoa se expressar. E a pessoa vai fechando e vai ficando como um vulcão. Não é? Basicamente é isso. E vai-se mostrando, ok, eu aceito isto,
eu aceito isto, porquê? Porque não tem a fluidez, não sabe como é que de forma fluida se vai expressar. Ela tem, no fundo, sabe o que tem que se expressar. Agora, como se expressar, aí está a dificuldade, geralmente neste perfil, ok? De forma geral, assim como a Alice estava a dizer. A questão está muito, não é, na questão do apego, que é o desequilíbrio, não é? Como começamos a questão, é o apego. Existe aqui um grande problema de apego a várias questões da vida. Pronto, isto depois é relativo perante a pessoa. E depois também, há bocadinho falaste de uma questão muito relevante, que é no momento em que há uma crise asmática, não é? É importante a pessoa ter aqui 2 pontos. Pegar num ponto é discernir porque que eu estou a ter uma crise asmática, não é? Portanto, porque que eu não é, às vezes ocorre a questão da autossabotagem. Ok, eu tenho crise asmática porque isto aqui está cheio de poeira, imagina. Portanto, com a bronquite asmática, no caso da bronquite asmática, ou umidade, portanto, com muita umidade, portanto, isto fica aqui, fez-me aqui algo nos pulmões, esta situação é toda física, não há mais nada. Muita gente acontece colocar apenas a razão do problema, do desequilíbrio, nas questões físicas. E é importante discernir. E, ok, existem fatores físicos, sim, que influenciam em direção ao desequilíbrio, ao ambiente externo, não é? Todo o ambiente externo influencia, portanto, a relação que nós temos com o outro, a maneira como o outro se conecta connosco, e depois também todos os ambientes físicos, digamos assim, ambientais, climatéricos, que vão surgindo na nossa realidade. Agora, há um aspecto que convém observar sempre, que é a maneira como nós reagimos a ele. E isso é que vai fazer com que nós tenhamos equilíbrio interno. E isso só depende do nosso conhecimento interno, do nosso desenvolvimento pessoal. Que é perceber as causas do problema. E então, tu há pouco falavas muito bem, deixa-me ver porque é que eu se sentia assim. Ok, há poeira no ar, ou pólen, ou qualquer coisa, não é? Portanto, possibilitou com que eu ficasse assim com esta bronquite asmática. Agora, espera aí, vamos ver alguma causa emocional aqui que esteja também a impulsionar que eu me sinta assim. Então, discernir e trazer clareza mental nestes momentos é muito importante, nós termos foco para isso, independentemente que seja uma situação em que estamos pico, digamos assim, pico em que, ok, estou a ter um ataque, esperar, deixar ir, que a pessoa tenha o ataque. Eu, uma altura, estive com um psicobiólogo e ele disse-me assim, deixa ter o ataque. Muita gente contrai o ataque, não é? É a mesma coisa que acontece. Não vou expirar, mas o importante é ter o ataque. Isto não invalida que estejas a alimentar o próximo ataque. É perceber porque que está a acontecer aquilo. Mas deixar que também tenhas, a pessoa não ficar tensa, não querer dominar a situação. Não querer dominar a situação, lá está, ao ir buscar uma bomba asmática. Eu não estou aqui, não quero passar a mensagem, ok, não deixei de tomar comprimidos. Mas, portanto, a questão é, às vezes tentamos dominar as situações totalmente, mas perceber e expirar. E cada vez que expiramos, antes de expirar, conseguir escutar, expirar, liberar e perceber, discernir. Ok, porquê que está a acontecer isto? São por causa dos fatores físicos? Quais os fatores físicos? Porquê que estas pessoas me estão a influenciar desta maneira? E quais são os fatores emocionais? E só isso, as partes emocionais, só podemos entendê-las através do desenvolvimento pessoal. Tantra, Ayurveda ou outras vertentes que existem imensas hoje em dia, felizmente. Há até algo que eu não cheguei a referir, mas gostava de referir. No caso da asma alérgica, por exemplo, se a pessoa se sofreu até em algum momento da sua vida algum choque emocional, quando estava a comer laranjas
ou quando estava junto ao campo, onde havia palha seca, ou quando está, ou seja, independentemente daquilo da atividade que a pessoa estava a fazer, no momento do choque emocional, ela pode desenvolver uma alergia exatamente àquilo com que ela estava em contacto no momento do choque emocional. Podiam ser laranjas, podiam ser morangos, podiam ser amendoins ou podia ser a febre dos fenos. E antigamente, em que havia muita gente, portanto, quando, a ter relações sexuais, na verdade, no meio das palhas, não é? No meio dos fenos, e depois eram apanhados em flagrante, o que é que acontecia? Havia um choque emocional e as pessoas desenvolviam alergia aos fenos. Aquilo que se chama a febre dos fenos. É E isto engraçado. pode acontecer com qualquer questão. Com E, qualquer questão, bem, é verdade. estou a ver aqui a hora a passar super Já rápido. está muito rápido. Eu acho que. Ai, já está muito rápido. Alguém acelerou o tempo. Já está muito Então, já rápido. para dar então aqui a perceber como é que o Tantra pode ajudar neste sentido. Segundo as coisas o que é que o Tantra aconselharia para uma pessoa asmática para conseguir melhorar essa situação e estar menos dependente dos broncodilatadores e estar mais autónoma e também reduzir o número de crises. Primeiro que tudo, trabalhar o equilíbrio entre o dar e o receber, portanto, fazer aqui um trabalho de chakra do coração. Aprender, permitir-nos mergulhar nas nossas sombras, portanto, naquilo que nos traz medos, que nos dá angústia, que nos deixa ansiosos, que nos põe nessa situação de instabilidade emocional, tal como tu agora referiste. Deixar de controlar tanto, confiar mais na vida, confiar mais no flow, aprender a fluir com a vida. Ou seja, para isso também é um convite também para a conexão com a nossa intuição, não estarmos só no mental, no racional, pegados àquilo que faz, aquilo que tem lógica, aquilo que faz sentido. Mas lá está, permitir-me conectar com a minha intuição, com as minhas emoções, com o meu coração, confiar, render-me de alguma forma. Também o trabalho com o chakra da garganta, a comunicação assertiva, que é aquilo que tu também muito trabalhas com a Ayurveda, não é, Isabel? Portanto, trabalhar toda essa agressividade reprimida, aprendermos a comunicar de uma forma assertiva, libertarmos também de culpas, aceitar os nossos impulsos sexuais, de alguma forma, em vez de reprimi-los, porque há muita gente que, embora podem até nem ter uma vida sexual muito ativa, porque apesar de terem grandes impulsos, sentem-se muito culpados por os terem. Então é tal coisa que é como se o impulso sexual saltasse, como eu disse no início da live, para a zona do peito e a pessoa sente aquele aperto aqui no peito. E depois também trabalhar questões de amor próprio, para que em vez de estarmos à procura da pessoa asmática, estar à procura do amor no relacionamento com os outros, cultivar esse amor consigo mesma, com o amor próprio, e por fim abrir-se às relações de uma forma mais autêntica, em que se permite não só o receber, mas também o dar. E então são estas aqui as dicas que o Tantra traz para as pessoas que têm asma. Isabel, passo a palavra. Quanto ao Ayurveda, ele trabalha sobretudo também esta questão da escuta. Eu quero realçar, o Ayurveda trabalha muita coisa, mas vou-me focar aqui na parte da escuta. Porquê? Porque trabalha a parte da vertente física e emocional. E é importante nos escutarmos primeiramente fisicamente, quando temos um desequilíbrio. Relativamente ao asma, e qualquer desequilíbrio, eu acho, na minha opinião, quando nós deixamos de nos escutar, por exemplo, deixamos de ter uma alimentação saudável e deixamos de perceber, olha, isto é adequado para mim, para o desequilíbrio que eu tenho, para voltar a estar equilibrado. Aquela pessoa, o meu namorado pode estar a ter uma alimentação, mas eu tenho outra para mim. Ok? Na questão também de me priorizar, de começar a confiar mais no meu corpo. Porque é importante nestas questões, quando temos um desequilíbrio, é importante aprendermos a confiar no nosso corpo. Então, também escutarmos o nosso corpo físico. Ok? Perceber que ele existe desde o momento em que inspiramos, entramos em silêncio, porque se o silêncio existe, o nosso corpo faz parte do nosso diálogo interno,
perceber qual é o diálogo interno que existe dentro de nós, e esse é o papel que também a Ayurveda nos ensina, e perceber que também ensina-nos também a questão de nós somos únicos. Como é que somos únicos? A partir de onde? Ok? Desde a parte física até à parte emocional. A partir de cada pedacinho que preenche a nossa alma, que pode fazer compreender então tu és único. E então essa parte também que a Alicia referiu, da parte da intuição, a cada momento em que te tornas mais equilibrado, começas a observar com mais clareza e traz-te, a Ayurveda traz-te esta observação do teu universo interno, porque tornas-te mais desapegado, não desapegado de ti, porque na verdade tornas-te mais conectado contigo, mas tornas-te com as tuas emoções, geras as tuas emoções de forma mais equilibrada, porque te escutas com mais atenção. Percebes neste momento, eu preciso disto, neste momento eu não preciso disto. E isto é uma comunicação equilibrada interna, e isto faz com que tu consigas ter uma intuição mais elevada, porque obviamente para teres uma intuição mais elevada precisas ter uma gestão emocional equilibrada, ok? Isso é como se fosse algo obrigatório, digamos assim. Conseguir-se equilibrar internamente faz com que tenhas uma ótima intuição e de resto consegues perceber o que é necessário para o teu corpo, com o que é que deves alimentar o teu corpo, com que tipo de emoções deves alimentar o teu corpo. Como é que podes equilibrar essa maneira de manifestar essa raiva? Muitas vezes a questão da raiva, muitas pessoas têm muita raiva, mas não sabem como é que está ali empatada, não sabem como é que vão expressá-la, não é? Agora deito tudo para fora, a pessoa vai parecer um dragão. Não, é saber equilibrá-la. Então a Ayurveda ensina isto desde o ponto físico, porque há alimentos, obviamente, que conseguem equilibrar essa parte emocional, e também do ponto emocional, estratégias. Portanto, dessa forma que a Ayurveda ajuda a reequilibrar a forma como nos podemos nutrir internamente. Muito grata, Isabel. Nós já fazer estamos aqui, então. Não sei se Exato, era era isso isso que que eu ias ia dizer. dizer. Okay. Se alguém quiser fazer perguntas, isto é um consultório de saúde, então é precisamente para vocês, para aproveitarem. Estamos aqui nos últimos minutos. Gostava também aqui de referir, perdão, na questão da bronquite, por exemplo, é diferente da asma. A pessoa que tem bronquite, bronquite asmática ou bronquite crónica, está muito relacionado com o ambiente inflamado que se vive em casa, ou seja, alguns gritos, alguma discussão, e pode até acontecer, mais uma vez, as tais doenças que na medicina moderna são chamadas hereditárias, não estão necessariamente nos genes, mas sim na forma como nós fomos educados e nos nossos padrões emocionais, de pensamento e de comportamento. Então, a bronquite tem que se observar em casa. Está mais relacionado então com as questões do lar, com as relações mais íntimas, com as pessoas mais próximas que nós estabelecemos no nosso lar, e está relacionado também com questões de território, que é a pessoa perguntar-se: será que me respeito o suficiente para conseguir defender o meu território, que neste caso é o lar, e é quase a pessoa dizer o deixa-me respirar, por sentir que a abafam, com os tais gritos, com as discussões, com a falta de respeito do próprio espaço, do espaço do outro. Então, queria só deixar isto associar também aqui dentro desta live. Pronto. Agora sim, vamos então dar aqui por terminado. Isabel, informa só, por favor, os ouvintes, como é que tu ajudas as pessoas da tua forma com a Ayurveda? Ok. Neste momento estão abertas as inscrições para o programa Foco e Equilíbrio. Este programa de Jornada Despertar, portanto, está direcionado a trabalharmos realmente a comunicação mais saudável possível que podemos ter connosco, de forma mais equilibrada, mais focada, assim como eu disse, de forma física e emocional. Não só a parte da ayurvédica, não é? Dentro da medicina ayurvédica é só uma das ferramentas dentro deste programa.
eu trabalho, mas sobretudo traz um reequilíbrio da pessoa, não é? Traz um reequilíbrio e eu sou a facilitadora nesse sentido, um reequilíbrio para te tornares mais livre no momento em que queres expressar a tua verdade. E, portanto, essa verdade que, no fundo, foi aquela que se calhar nunca tiveste a oportunidade de expressar e tomando então as ferramentas que te posso facilitar no programa Foco e Equilíbrio, portanto, tenho essas ferramentas para te dar, tanto a nível físico como emocional. Deixo aqui, passo-te a mensagem. E tenho aqui também umas sessões ayurvédicas, também estão abertas, mas mais dentro da vertente da dieta física, ok? Se alguém também estiver interessado, são sessões individuais, e, portanto, se alguém estiver interessado, pode mandar mensagem, tanto para o programa, que é um programa de 3 meses, ou para uma sessão individual, mas já é mais para a nossa camada física. Não sei, Alice, se queres anunciar aquela sessão que nós tínhamos falado do Tantra e da Ayurveda? Sim, queres dizer? Tu? Não, deixa tu e já falas no seguimento do teu programa. Então, dando continuidade àquilo que a Isabel estava a dizer, eu e a Isabel estamos a disponibilizar-nos para fazer uma sessão de terapia em conjunto com alguém que queira trabalhar connosco, com ambas, em simultâneo, com as ferramentas que cada uma traz. Portanto, eu trago, como já disse aqui, da enfermagem, das terapias holísticas, do Tantra, da sexualidade consciente. A Isabel traz da terapia da fala e holística, terapias holísticas e da Ayurveda. Portanto, é aqui uma série de especialidades que nós trazemos na nossa bagagem em conjunto. Portanto, se alguém tiver interesse, podem me contactar a mim ou a Isabel para o fazer, para a marcação dessa sessão. De resto, se alguém tiver mais curiosidade sobre o meu trabalho, portanto, para a semana vou começar o programa, portanto, no dia 12 de outubro, começa efetivamente o Despertar da Deusa Tântrica, que é uma jornada de transformação e de empoderamento de mulheres, onde se trabalha amor próprio, autoestima, autoconfiança, trabalha-se questões que nós hoje falávamos, de trabalhar a nossa energia feminina, permitir-nos fluir com a vida, não estar tanto no controlo, conectar-nos mais com a nossa intuição, conectarmos-nos com a nossa energia sexual de uma forma, portanto, livre, sem julgamentos, sem medos, sem vergonhas, sem culpas. Também permitir-nos conhecer outros tipos de orgasmos para além dos orgasmos físicos. Portanto, isto tem aqui muito mais detalhes e também aprendermos a utilizar a energia sexual para propósitos de autocura e também de co-criação da nossa realidade. Além disso, para a semana vai também iniciar uma jornada, desta vez exclusiva para homens, que se chama Os Mistérios do Prazer Feminino, para os homens que querem conhecer um bocadinho mais do universo sexual feminino dentro de uma perspectiva de Tantra e de sexualidade consciente. Então também homens que estejam a ouvir, ou mulheres que tenham amigos e parceiros que acham que vão ter interesse por esse assunto, partilhem também e podem sempre contactar aqui a partir do Instagram, que é este que aqui está, Alicia_Despertar_Holístico, ou o mesmo nome no Facebook, Alicia Despertar Holístico. Já agora o teu é Isabel_Holística, não é, Isabel? Sim, o aqui meu no Instagram. Isabel_Holística e pelo Facebook, Isabel Dantas Costa. Pronto, se quiserem contactar tanto para o programa Foco e Equilíbrio, também podem ver a descrição dos módulos do programa no mural. Tem lá a descrição dos módulos geral, porque lá está, é muito mais detalhado, é um programa personalizado, portanto é sempre melhor se estiverem interessados ou se quiserem saber mesmo um bocadinho mais vale falar comigo e eu explico sem compromisso e, portanto, sintam-se à vontade. E, portanto, podem ver no Instagram ou no Facebook. Pronto. Muito grata, Isabel. Desejo então uma boa noite para todos, os que estiveram aqui presentes.
E sempre que quiserem, portanto, se vocês tiverem mais sugestões de outras questões de saúde que gostariam de ouvir segundo a perspectiva do Tantra e da Ayurveda, podem-nos também enviar essas sugestões. Nós já fizemos sobre a ansiedade, sobre a amigdalite, sobre a infecção urinária, sobre os miomas uterinos, e esta foi sobre a asma. Então, se tiverem algumas sugestões, eu e a Isabel, portanto, estamos abertas às vossas sugestões. E aqui ficamos. Pronto, por aqui ficamos. Uma boa noite. Gratidão, Isabel, uma vez mais pela tua contribuição e até já. Um beijinho a todos. Também pela vossa presença. Boa noite. Gratidão, boa noite. Até já. Até já.